Êxodo 3 está escrito assim: E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo: Assim falarás à casa de Jacó, e anunciarás aos filhos de Israel: Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águia, e vos trouxe a mim. Agora, pois, se diligentemente ouvirdes a minha voz, e guardardes o meu concerto, então sereis a minha propriedade peculiar dentre todos os povos, porque toda a terra é minha, e vós me sereis reino sacerdotal e povo santo. Estas são as palavras que falarás aos filhos de Israel. Feche os seus olhos um momento, vamos pedir a Deus a bênção sobre esta palavra. Senhor nosso Deus e nosso Pai, em nome de Jesus Cristo, vem sobre as nossas vidas, meu Deus, com a Tua palavra que é viva e eficaz, Senhor. Meu Deus, eu peço Espírito Santo, meu Deus, eu não tenho poder, eu não tenho força para nada, mas eu peço Espírito Santo, fala a cada coração aqui nesta noite, que a Tua voz venha ecoar dentro de nós, Senhor, e que, meu Deus, cada um que está aqui possa receber entendimento da Tua palavra, que essa palavra possa entrar, meu Deus, no profundo da nossa alma e nos transformar, Senhor. Age de maneira poderosa, Senhor. Fala conosco, como nós louvamos aqui, Senhor. Fala comigo, Senhor. Fala conosco, Senhor. Nós queremos ouvir a Tua voz, Senhor, e nós queremos ser mudados através dela. Meu Deus, que todo empecilho, toda ação de Satanás, meu Deus, para impedir dessa palavra ser plantada no nosso coração, nós repreendemos em nome de Jesus, Senhor. Abençoa e nos fortalece através dela. É isso que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. O que a gente vai começar a aprender aqui, irmãos? Deus, ele fala assim: Moisés, fala para o povo. Olha o que eu fiz para os egípcios. A gente leu no estudo passado que todo mundo atravessou aquele mar vermelho. E Deus chegou para Moisés e falou: Moisés, agora levanta o cajado, porque as águas vão voltar tudo para o lugar. E naquela hora os egípcios estavam tudo no meio do mar. Diz que a água voltou tudo. E morreram todos. E eles apareceram todos mortos na beira da praia do mar, daquele mar vermelho. E Deus está falando: eu sou poderoso, Moisés. Mostra para esse povo que o Deus deles é poderoso. Isso que a gente começa a aprender. E o que Deus vai falar aqui? Como vos levei sobre asas de águia. Por que Deus falou isso? Abra sua Bíblia, Isaías 40, 29. Abra sua Bíblia no livro de Isaías, capítulo 40, versículo 29. Amém? Eu espero vocês acharem. Quero ler com todo mundo junto aqui. Amém? 40, 29 está escrito assim: Ele fortalece ao cansado e dá grande vigor ao que está sem forças. Até os jovens se cansam e ficam exaustos, e os moços tropeçam e caem. Mas aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam bem alto como águias, correm e não ficam exaustos, andam e não se cansam. Aleluia. Deus está falando que Ele fortalece as nossas vidas. Deus está falando aqui que a gente cansa. Levanta a mão quem não cansa aqui. Tem alguém que não cansa aqui? Eu duvido. Deus está falando que até os jovens se cansam. Até o jovem.
Minha filha aqui está fazendo aerobaita até de madrugada, chega virando os olhos em casa. Ela é jovem, ela tem energia, ela tem força, mas ela cansa. Todos nós cansamos, gente. Seja um cansaço físico por causa de um trabalho, seja um cansaço emocional por alguma coisa que a gente passa, ou seja até um cansaço espiritual, porque são muitas as lutas. O diabo está sempre investindo contra a nossa vida, e a gente se cansa às vezes. Eu como pastor, a gente imagina como eu me canso. Eu estava aqui na igreja ontem falando: Deus, me ajuda, Deus, tem misericórdia de mim. Eu sozinho, eu não consigo continuar. Se eu falar com vocês que eu bato o pé aqui, que eu consigo, que eu tenho força, eu estou mentindo, gente. Se eu não chego diante de Deus todo dia, gemendo, falando: Deus, me ajuda, a gente não consegue seguir. Se a gente quer pelo menos seguir, fazer uma coisa decente para Deus, uma coisa que vai glorificar Ele, dá trabalho. Você cuidar de pessoas dá trabalho. Você administrar pessoas dá trabalho. Porque um dia a pessoa está bem, outro dia a pessoa não está bem. E você tem que saber trabalhar isso. Se você já foi líder de fábrica, você sabe o que é isso. Tem gente que começa no: eu vou te botar de líder da linha. O cara vai estufa o peito: você é líder. Daqui um mês o cara está pedindo água já. Porque ele tem que aguentar com todos os abacaxi. Eu já fui líder, é terrível, gente. Você cuidar de gente é a coisa mais difícil que tem. Porque o ser humano, ele está sempre mudando. Está sempre mudando. Uma hora você está dando risada, a pessoa está com a cara feia para você vai: o que eu vou fazer? Então a gente cansa, gente. Mas Deus, o que Ele está falando aqui? Aqueles que esperam no Senhor renovam as suas forças, voam como as águias, correm e não se cansam. Quando a gente está com Deus, irmãos, a gente cansa, mas logo Deus vem e carrega a bateria da gente, e a gente continua na caminhada. Porque se Deus não carregar a tua bateria, sempre você vai parar no meio do caminho. Você vai parar. Não pensa que você está buscando a Deus pela tua força. Não pensa que você está buscando a Deus, não, porque eu amo, não. A gente cansa, gente. E se Deus não nos fortalecer, se Deus não pegar na nossa mão e falar: vamos, a gente para. Até um pastor faz isso. Quantos pastores que já abandonou a obra, que ele chega e fala: cansei, não dá, eu não estou aguentando mais, é muita pressão, é muito estresse, e a pessoa abandona. Mas não é que Deus abandonou ele, é que ele desistiu mesmo. Porque se ele pegar na mão de Deus e falar: vamos, e Deus vai. Mas eu queria contar uma história interessante da águia. Já ouviu a história da águia? Alguns aqui já ouviram a história da águia. Diz que a águia, ela vive em torno de 70 anos. Vive bastante, né? Aquela águia americana, cabeça branca, né? Aquela águia bonita. E diz que quando ela chega lá por volta dos 40 anos, as unhas dela estão tão grandes que estão dobrando assim, e tão moles. Ela já não tem força de agarrar mais os animais, as presas para ela comer. As penas também já estão sujas, já estão pesadas, ela já tem dificuldade de voar. O bico também já está dando volta, ela não consegue nem se alimentar direito. E nessa hora a águia tem que tomar uma decisão: ou ela morre, ou ela se sacrifica para continuar a viver. E quando ela decide sacrificar para continuar a viver, sabe o que ela faz? Ela sobe bem alto, vai lá para um ninho bem lá em cima da montanha. E sabe o que ela começa a fazer? Ela começa a dar com o bico com toda a força na rocha. Pá, 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 até quebrar o bico dela. Imagina que dor. Imagina que é isso. Tenta fazer isso com o teu nariz. Fica batendo na parede até quebrar. Ela fica lá, pum, pum, pum.
pum, até quebrar. Quando quebra aquele bico dela, diz que começa a crescer outro bico, mas demora. Diz que esse processo todo que eu vou contar para vocês demora 5 meses. E depois que aquele bico nasce, novo, forte, sabe o que ela faz com esse bico? Arranca as unhas velhas dela. Você já quebrou a unha, já não quebrou? Você sabe a dor que é, né? Ela arranca cada unha que ela tem com o bico. Cresceu outras unhas. Depois que cresceu as unhas novas, e com um bico novo, ela arranca todas as penas velhas dela. Imagina o que é isso, gente? Rebenta o bico primeiro, arranca as unhas depois, e depois tem que arrancar todas as penas velhas. 5 meses nesse sofrimento. 5 meses. Mas depois ela é uma nova águia. E ela pode continuar mais 30 anos de vida. O que a gente aprende com essa história da águia? Que nada na nossa vida, gente, vem fácil. Sem sacrifício, nada vem fácil na nossa vida. E uma coisa que não é fácil é buscar a Deus. Quem pode falar para mim que buscar a Deus é fácil aqui? Eu falo para vocês que não é. A nossa carne não quer buscar a Deus. O mundo não quer deixar a gente buscar a Deus. E o diabo também não quer. Então são 3 inimigos que a gente tem para lutar. Todo dia. Todo dia. Eu estou cansado, mas eu vou buscar. Não, eu estou cansado, mas eu vou buscar. Sacrifício, gente. Mas por quê? Mas pastor, por que a gente precisa se sacrificar tanto, pastor? Eu pergunto para vocês uma coisa. Coisa que é barata, presta? Presta? Não presta, né? Você compra um iPhone e você fica todo feliz com o iPhone, né? Vai comprar a cópia dele nessas lojas que tem por aí. Daqui 2 semanas quebrou, você tem que jogar fora, você já fica com raiva. Barato sai caro. Eu fui querer fazer isso com a minha impressora. Eu sempre comprei cartucho original da Epson. Eu fui inventar e comprar a cópia que tem vende lá no mesmo denqueação. Borrou tudo a minha impressora, sai tudo borrado as impressões que eu faço. Horrível. Por causa de 200 yen, eu estraguei a minha impressora. Você está vendo como que é as coisas, gente? Você está vendo o que é isso? Por quê? Porque sempre o que custa mais caro vale mais. E mais do que tudo nessa vida, gente, a nossa salvação. A nossa salvação não tem valor. Não existe dinheiro no mundo que pague a sua salvação. Então não existe sacrifício grande com relação à nossa salvação. Por que é tão difícil a gente salvar? Porque é tão difícil a gente buscar a Deus? Porque vale muito. Vale muito. E é por isso que a gente sacrifica. É igual a águia, a gente tem que ser igual a águia. A águia podia falar assim, quebrar o bico, misericórdia, arrancar meu sangue, não, de jeito nenhum, nas penas, vou morrer. Não podia ter, ela podia pensar assim, podia. Mas ela foi valente, foi corajosa, falou, não, eu vou continuar. Quanta gente que tem vindo à igreja e começa a passar uma dificuldade, ela já desiste. Porque, gente, desistir é fácil. Não é fácil? Desistir é fácil. Quantas coisas que a gente começou a fazer e a gente parou no caminho. Eu tenho um monte de coisa que eu comecei a fazer, parei. Porque eu não lutei por aquilo, eu não batalhei por aquilo. Eu contei essas semanas atrás sobre o Steve Jobs, que é o dono da Apple, o fundador da Apple, que fez todos esses aparelhos. Tem gente que acha que foi fácil a vida dele para ele chegar a ser bilionário, chegar a ser um dos homens mais ricos do mundo. Não foi fácil. Ele teve que lutar muito. Ele teve que perseverar muito. Uma vez jogaram ele para fora da própria empresa que ele era dono. Ele ficou 12 anos fora da empresa. Aí depois ele voltou. E ele voltou por cima, levantou a empresa, que a empresa estava afundando.
Ele teve que lutar e botou a empresa a mais valiosa do mundo, mas com perseverança, com luta. E olha que ele era budista, hein, gente? Ele era budista. Então por que um de outra religião se esforça mais do que a gente? Não pode ser. O cristão que tem a força que Deus está falando aqui em Isaías, todos se cansam, mas aqueles que esperam no Senhor não cansam. Se um mundano que segue outra religião, de um Deus morto, se esforça tanto, por que a gente não se esforça? Eu me pergunto isso. Por que tanto cristão dá tanto mau testemunho de ser mole, de não se esforçar? Não, porque está cheio de gente de outra religião que está batalhando o que ele quer. E ele alcança o que ele quer. A gente tem que ser assim também, gente. Porque a gente tem Deus na nossa vida. Mas vamos continuar. E o que ele fala aqui? Ele fala assim, no Êxodo 19, no 5, no 6. Não, no 5 ele fala assim: agora, pois, se diligentemente ouvires a minha voz e guardares o meu concerto, sereis minha propriedade peculiar dentre os povos, porque toda a terra é minha. Deus está falando, sabe o que é aqui, gente? Que nós somos dele. Ele nos escolheu. Nós somos dele. Nós somos propriedade especial de Deus. Então vamos ver o que é isso. Abra a tua Bíblia em 1 Coríntios. 1 Coríntios 6, 20. Aquele que é cristão, gente, ele não é dono de si próprio. A gente vai aprender isso. 1 Coríntios, 6:19. 6:19 e 20. Amém? A palavra de Deus diz assim: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, e que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? No 20 está escrito assim: porque fostes comprados por preço. Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. A gente foi comprado, gente. A gente foi comprado. Jesus, ele pagou o maior valor que existe no universo. Ele derramou o sangue dele. Ele derramou sangue. Sangue de um Deus vivo. De um Deus que se tornou homem. Eu já ouvi gente dentro da igreja falar assim: eu mando na minha vida. Então, pode estar dentro da igreja, gente, mas não é cristão. Eu falei para minha esposa: tem muita gente que enche a boca, fala isso é evangelho, que é para na igreja. Existe uma grande diferença, gente, de cristão e frequentador de igreja. O frequentador de igreja é uma coisa. Ele só frequenta a igreja, gosta do louvor, gosta às vezes da mensagem do pastor, mas ele não obedece nada do que Deus fala. Ele sai por aquela porta lá, ele vive a vida que ele quer. Esse é o frequentador de igreja. O cristão, ele vem porque ele gosta do louvor, ele vem porque ele quer ouvir a palavra de Deus através do pastor, mas ele sai lá e procura praticar tudo que ele ouve dentro da igreja. Esse é o cristão. A Bíblia diz lá em Atos que em Antioquia foi a primeira vez que os seguidores de Cristo foram chamados de cristão. Por que eles foram chamados de cristão? Porque se parecia com Cristo. Então, às vezes, a gente está dentro da igreja e a gente tem que observar na nossa vida o quê? Será que eu estou parecendo com Cristo? Será que as minhas atitudes estão parecendo com Cristo? Sabe o que sai da minha boca? Será que Cristo ia falar o que sai da minha boca?
Tem gente que está dentro da igreja, só fala palavrão, só fala maldição. Será que Jesus falava isso? A gente não vê isso, Jesus falando essas coisas. Gente amaldiçoando a outra. Deus vai botar a mão em você, Deus vai pesar a mão em você. Será que Jesus falava isso? Jesus falou, trouxeram uma mulher que foi pega em adultério, em flagrante, falou, Jesus, a gente pegou essa mulher aqui em adultério. O que a gente vai fazer com ela, Jesus? A lei manda apedrejar Jesus. O que Jesus falou? Jesus começou a escrever no chão disso. E eles esperando a resposta. E aí, Jesus? O que Jesus falou? Aquele que não tem pecado, que atira a primeira pedra. E a consciência de todo mundo pesou. Diz que dos mais velhos aos mais jovens, foi todo mundo largando as pedras e indo embora. E quando Jesus levantou a cabeça assim, ele estava escrevendo no chão, só estava ele e a mulher. E ele chegou para a mulher e falou, mulher, ninguém te condenou? Não, Senhor, eu também não te condeno. Vai e não peques mais. Jesus era assim. Jesus era misericordioso. E a gente vê gente dentro da igreja que não tem misericórdia nenhuma com ninguém. Ela quer que os outros se arrebente. Quem é? Que cristão é esse, gente? Que cristão é esse? Por isso que a gente tem que conhecer a Bíblia. Você tem que ler. Eu falo muito para as pessoas, leia os evangelhos. Você quer saber quem é Cristo? Leia os evangelhos. Você vai saber como que Deus andou, como Jesus andou, como Jesus falou, como Jesus agiu. E você vai começar a comparar você com Jesus. Porque se você estiver muito distante de Jesus, nas tuas palavras, nas tuas atitudes, se preocupe. Se preocupe. Porque Deus ele não está te considerando cristão. Os homens podem falar o que quiser, o problema é Deus. Tem gente que se preocupa muito com os outros, né? A Bíblia fala, Jesus falou assim, não temei aquele que mata o corpo e depois não pode fazer mais nada. Mas temei aquele que pode pegar o corpo, pegar a alma e jogar no inferno. É uma coisa que eu estava conversando com o irmão Denis esses dias. Ele perguntou, mas como que vai ser depois que a gente morrer? Eu estava meditando nisso quando eu falei com ele, que eu tinha conversado com ele. A Bíblia diz que quando Jesus voltar, aqueles que morreram vão ser ressuscitados. O corpo vai ser ressuscitado. Tem gente que acha que só a alma que vai subir para o céu. Não, vai subir tudo. Vai subir o corpo com tudo. E no final do juízo também vai ser o corpo e a alma jogados no inferno. Jesus está falando. É o corpo e a alma que vai para o inferno. Não é só a alma, não. Vai tudo. Do mesmo jeito que vai tudo para o céu, aqueles que vão para outro lugar, vai tudo para o inferno também. Então a gente tem que ser igual a Cristo, gente. Ele é dono da gente. Ele é dono. Se ele é dono, os escravos antigamente eles não tinham. Eles comiam o que o senhor deles dava e eles faziam o que o senhor deles mandava. E tem gente que está dentro da igreja e fala, não, isso eu não aceito. Não, isso eu não vou fazer. Não, isso eu não concordo. Onde está o senhorio de Jesus na vida dessa pessoa? Não existe. Ela quer que Deus salve ela, que Jesus salve, mas ela não quer obedecer. Eu acho estranho isso. Mas vamos continuar. Volta lá em Êxodo. Volta em Êxodo. Êxodo 19, 9. Não tira o teu dedo do Êxodo 19. Fica lá que a gente vai estar sempre voltando. E disse o Senhor a Moisés: eis que eu virei a ti numa nuvem espessa, para que o povo ouça falando eu contigo, e para que também te creiam eternamente. Porque Moisés tinha anunciado as palavras do seu povo ao Senhor. E disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo, santifica-os hoje e amanhã, e lavem eles as suas vestes,
estejam prontos para o terceiro dia, porquanto no terceiro dia o Senhor descerá diante dos olhos de todo o povo sobre o monte Sinai. E marcarás limite ao povo em derredor, dizendo: guardai-vos e que não subais o monte, nem toqueis o seu termo. Todo aquele que tocar o monte certamente morrerá. Nenhuma mão tocará nele, porque certamente será apedrejado ou aceteado, quer seja animal, quer seja homem. Não viverá. Soando a buzina longamente, então subirão o monte. Deus falou assim: eu vou me apresentar para vocês, só que vocês têm que se preparar. Eu vou descer aqui na montanha, mas vocês se preparem. Uma coisa que a gente vai aprender aqui, gente, fala, ninguém toca o monte, até um animal. Pensa, um animal não pensa. O animal tem um instinto, mas o animal não pensa igual um ser humano. Se fosse um bichinho lá e encostasse no monte, diz que tinha que apedrejar para matar aquele bicho. Olha o rigor de Deus. Mas porque as coisas de Deus são muito sérias. Nem homem, nem animal toca, porque eu vou descer. E aqui vai se tornar a terra santa. Ninguém toca. Ninguém que é imundo, ninguém que é pecador vai tocar. Então, o que a gente aprende com isso, gente? Que as coisas de Deus são muito sérias. A gente está aqui na igreja, a gente tem que levar tudo a sério. O irmão trouxe essa palavra semana passada sobre oração. A gente tem que ter temor na hora da oração. É verdade. Mas a gente tem que ter temor em todos os momentos. Porque também é fácil a gente ter temor aqui dentro. Porque aqui dentro o pastor está olhando, aqui dentro os outros irmãos estão olhando. Então você procura se comportar, não é assim? Mas e lá fora? Porque o pastor não vai estar indo com você lá fora, os irmãos não vão estar indo com você lá fora, mas Deus está indo. Deus está indo junto com você. Se a gente tiver essa consciência que Deus está todo dia juntinho da gente, andando e olhando tudo que a gente está fazendo, a gente ia errar menos. A gente ia pecar. Não estou dizendo que você não vai pecar nunca, mas você ia pecar menos. Não, Deus está vendo. Não, Deus está olhando. Não, eu tenho que vigiar nisso. Não vou fazer isso. Não vou olhar para aquilo. Não vou fazer aquilo outro. Não, Deus está junto. Seriedade com Deus. Tem que levar as coisas de Deus a sério. E o que Moisés falou? No 11 está escrito assim. No 11 não, no 10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e santifica-os hoje e amanhã. É isso que eu queria chegar. Esse aqui é o ponto que eu queria chegar na pregação. Então, presta bastante atenção no que você vai ouvir aqui agora. Santificação. Santificação. Abra sua Bíblia. 1 Pedro 1:15. Isso aqui é muito importante, gente. Isso aqui vai valer a nossa salvação. Isso aqui é muito importante. 1:15. Está no papel aí, tá? Amém? A palavra de Deus diz assim: pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos em todo o vosso procedimento. No 16 está escrito: porque está escrito, sede santos, porque eu sou santo. A gente tem que ser como Cristo, como eu falei. Jesus, ele era santo, e a gente tem que procurar ser santo como Cristo era santo. O que é ser santo, pastor? O que é ser santo? Ser santo é ser separado. Se santificar é se separar. Santificar não é você ser perfeito. Ninguém vai ser perfeito. Mas ser santo é você se separar para Deus.
quando a gente vira cristão, a gente se separa muitas vezes das coisas do mundo para começar a servir a Deus. Mas você não se afasta de um monte de coisa que você fazia antes. Você está se separando. Você está se santificando. Você está se separando. Ele está falando aqui, fazer isso, porque eu sou santo, fazei vós também. Mas do que, pastor, a gente tem que se separar? Agora a gente vai entrar nesse assunto. Isso aqui é muito importante. Do que a gente tem que se separar, pastor? Efésios 5, 3. Efésios 5, 3. Quem não estiver achando aí, ajuda. Porque a gente precisa ler juntos isso aqui e tem que entrar no nosso coração isso aqui. 5, 3. Amém? A gente vai por partes aqui para vocês entenderem o que está escrito aqui. Mas a impudicícia e toda sorte de impurezas ou cobiça nem sequer se nomeie entre vós, como convém a santos. O que Pedro aqui, o que Pedro está falando aqui? A gente que é santo, o que não pode nem se nomear no nosso meio. Não está falando nem que não pode fazer não, que não pode nem mencionar no nosso meio. Impudicícia, impureza. O que é isso, impureza, pastor? Pessoa que é desregrada, vida sexual. Pessoa que é desregrada a vícios, seja qual for. Isso tudo é impureza, vícios. As pessoas estão cheias de vícios hoje. É vício de sexo, é vício de internet, é vício de cigarro, é vício de bebida, é vício de droga, é vício de um monte de coisa. Eu posso ficar a noite inteira falando de um monte de vício que existe no mundo. Isso tudo diante de Deus é impureza. Não pode nem se nomear dentro da igreja. E a gente às vezes vê escândalos dentro das igrejas, de coisa terrível que está acontecendo. E ele fala cobiça. Cultos atrás a gente falou sobre a cobiça. Não falamos? O que é cobiça? É você desejar as coisas. Os olhos grandes que a gente fala, né? Em português, claro, é zóio grande. É zóio grande nas coisas dos outros. É zóio grande no marido, na mulher dos outros. Cobiça. Cobiça de dinheiro. Ah, não, eu quero ficar rico. Não, eu quero isso, eu quero aquilo. A Bíblia diz que aquele que vive em cobiça, ele nunca se satisfaz. A pessoa ela é infeliz. A pessoa está sempre buscando uma coisa. Eu tenho que ter isso. Eu vi um documentário esses dias falando sobre a cobiça. Uma senhora já de idade, uma senhora nos Estados Unidos, ela devia ter uns 60 anos. E disse que quando ela era pequena, o pai dela saía com um carro com ela assim, e passava naqueles bairros ricos lá nos Estados Unidos, e mostrava aquelas casas bonitas. Olha, isso aqui é tudo casa de rico. Olha aquele jardim, olha aquilo outro. E ela foi enchendo o coração dela daquilo, porque ela não podia ter aquelas coisas. E ela nunca foi rica. Só que ela tinha cartão de crédito na mão dela. Diz que ela se endividou toda para ter coisas que na verdade ela não podia ter. Ela se encheu de dívida. Ela entrava numa loja, ela comprava a roupa mais cara que tinha na loja, sem ter condição de pagar. Diz que ela ficou afogada em dívida. E ela teve que procurar psicólogo. Ela não consegue se controlar. Ela pegava um casaco de cachimbo. Um casaco tão caro. A pessoa chega até a ter
troço quando ela pega na roupa assim. Não é normal isso, gente. Não é normal. Uma coisa que eu vejo aqui no Japão, que eu acho que é um absurdo, comida é só para a gente alimentar, não é? Mas comida que não sei quem já assistiu TV japonesa, comida vira um kami-sama para ele, vira um deus. Ele come com... ai, xiaoase, ai, que felicidade. Pode estar morrendo, porque comeu um pedaço de bolo. Que é isso, gente? É só uma comida. Mas não é uma comida mais que esse povo. Vira um deus. A pessoa chega quase a ajoelhar na frente do prato. Meu Deus, que é isso? Então isso é uma coisa que é fora do normal. Cobiça. Diz que não pode ter isso na nossa vida. Eu quero ter isso. Eu quero ter aquilo. Não, gente. Paulo falou, eu estou satisfeito em tudo que eu tenho. Paulo, dentro da prisão, açoitado nas costas, falou, eu estou satisfeito, porque eu tenho a Cristo. O que eu já falei várias vezes aqui, eu não canso de repetir. Paulo falou, eu não canso de dizer as mesmas coisas, porque é segurança para vós. Quem tem Cristo tem tudo, mas quem não tem Cristo e pode ter tudo no mundo, não tem nada. Não tem nada. Guarda isso no teu coração. Porque a televisão, a internet, as propagandas, eles incitam a gente que a gente tem que ter coisa, que a gente tem que ter isso, que a gente tem que ter aquilo, porque senão a gente não vai ser feliz. Isso é uma mentira de Satanás. Porque tem gente que teve tudo e não foi feliz. Eu contei a história aqui de Alexandre o Grande. Ele teve tudo. E no final da vida dele ele chorou e falou, não tem outro mundo para eu conquistar, eu já conquistei tudo nesse e não tem mais nada. E ele era infeliz por causa disso. Então não pense que, eu vou ser rico, eu vou ter isso, eu vou ter aquilo e eu vou ser feliz. Não vai. Não se engane com isso. Não se engane. Mas se você tiver Cristo, você vai ser feliz. Você vai ser satisfeito. Vamos continuar. Continua em 1 Pedro aí, segura aí. Versículo 4 está escrito assim: nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes. Pelo contrário, ação de graças. Vamos parar aqui. Nem conversação torpe. A gente às vezes vai nas igrejas, tem gente que está falando coisa que não tem nada a ver, coisa suja, coisa podre dentro da igreja. Eu estava vendo ontem ou hoje, eu não lembro, entrevista de um cantor famoso lá do Brasil, que eu não gosto dele, não sei porquê. Ele se diz evangélico, eu não vou ficar falando o nome aqui, mas ele foi dar entrevista para o Jô Soares. A pessoa não fala um minuto de Deus, fica falando que fez xixi em cima de não sei quem, que estava no palco, tomou um remédio e borrou nas calças no meio do show. A pessoa vai no Jô Soares, cristão, para falar esse tipo de coisa. Eu acho o absurdo do absurdo. A pessoa vai tem oportunidade, a Globo tem uma audiência tremenda, em vez da pessoa glorificar o nome de Deus, fala só coisa mundana. Isso é conversação torpe, gente. Coisa que não edifica. Sabe o que é conversação torpe? É coisa que não edifica a nossa vida. Palavras vãs, dá mesmo. Coisa que não tem valor nenhum. Chocarrice. A pessoa fica tirando sarro. A pessoa fica fazendo piada das coisas. Antes, pelo contrário, ação de graças. O que tem que estar na nossa boca, gente? A gente está agradecendo a Deus por tudo que Ele nos dá. Agradecer a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. As pessoas não abrem a boca para agradecer a Deus. Muitas vezes abrem a boca só para pedir, não é? Deus me dá isso. Deus me dá aquilo. Deus eu quero isso. Deus faz aquilo. Deus faz aquilo outro. Não. Ação de graças. Efésios 5:5, continuando. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente. Sabe o que é incontinente, gente? Quem sabe o que é incontinente? Pessoa que não se controla.
Pessoa que não tem domínio próprio. A Bíblia fala que a gente tem que ter domínio próprio na nossa vida. A gente tem que saber se controlar. Nem impuro, eu já falei da impureza. Nem avarento, já falei do avarento. Só pensa em dinheiro. Que é idólatra, porque o avarento é idólatra, porque o dinheiro é Deus dele. Esse tipo de gente não tem herança no reino de Deus. Não tem. E Paulo continua falando aqui: ninguém vos engane com palavras vãs, porque por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. A pessoa que faz isso, gente, sabe o que ela é? Desobediente. Pessoa que não ouve a Deus. Pessoa que não obedece a Deus. E quem não obedece a Deus não recebe salvação. Não recebe. 5:6 está escrito assim. 5:7. Portanto, não sejais participantes com eles. A Bíblia diz, gente, que até dentro da igreja, se tiver gente fazendo coisa errada dentro da igreja, e você vê que a pessoa está fazendo coisa errada, e ela não muda, se afasta dela. Você vai e conversa: ô fulano, está errado isso. A pessoa: não, sai fora, eu faço o que eu quero. A Bíblia fala: então traz 2 testemunhas, conversa com ele de novo: ô fulano, muda a tua vida. Aqui cristão não pode ser assim. Ah, não, vai para lá, não vai, nem fala isso comigo não. Então fala para toda a igreja: ó, fulano de tal, a gente está conversando com ele, ele não quer mudar. E se ele falar: não quero saber, a Bíblia fala assim: considera ele como mundano. Está dentro da igreja, mas é mundano, está sem salvação. Por isso que eu falo, tem gente que eu conheço aí que está enfornado nas igrejas, que eu não me aproximo. Não é porque eu não amo, eu oro por todos. Mas a Bíblia fala que a gente tem que se afastar. Porque se a gente não se afasta, a gente vai se sujar junto com essas pessoas. A gente ora por elas. Mas se você ficar junto com elas, você vai começar a cometer os mesmos erros que elas cometem. E a gente não pode fazer isso. Porque ou a gente ama eles, ou a gente ama Deus. Que o Paulo está falando aqui, ó: não sejais participante com eles, não participa dessas coisas dessas pessoas. Romanos 6:22, não precisa abrir sua Bíblia, está escrito assim: agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tende o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna. Se você buscar se santificar, se você buscar fazer a vontade de Deus, por fim, você vai se salvar. O objetivo maior na nossa vida, gente, o objetivo final tem que ser esse. É quando a gente morrer, a gente ter essa certeza: eu vou me encontrar com Cristo. Essa certeza. Quantos grandes homens de Deus, parece que Deus tinha avisado eles que eles iam morrer. E segundos antes deles morrerem, chegava para alguém que estava do lado e falava: Deus está me chamando. E a pessoa morria depois. A pessoa tem a certeza que ela vai para Deus. Ela tem a certeza que Ele salva. A gente tem que ter essa certeza no coração, gente. Que quando chegar a nossa hora, eu estou indo para Jesus. Esse é o objetivo maior da nossa vida. Nosso objetivo não é ficar ganhando dinheiro, ficar rico, ficar famoso, ter poder. Isso tudo não presta, isso tudo vai passar. O nosso objetivo maior, o que é? Quando eu fechar os olhos nessa terra e eu abrir de novo, eu vou estar diante de Jesus Cristo. É esse o nosso objetivo. E ele fala no final lá do Êxodo, ele fala assim: que a gente tem que lavar as nossas vestes. Jesus, ele fala assim: lavai as vossas vestes. O que é isso, gente? O que é lavar as nossas vestes? Abra sua Bíblia aí. Apocalipse 7,14.
E eu vou estar terminando. Último livro da Bíblia, capítulo 7, versículo 14. Respondi-lhe: meu Senhor, tu o sabes. Ele então me disse: são estes o que vêm da grande tribulação, e lavaram suas vestiduras, e as alvejaram no sangue do Cordeiro. A gente tem que lavar a nossa vida, as nossas vestes no sangue de Cristo. Para você fazer isso, o que você faz? Aceita o sacrifício que Ele fez na sua vida. Mas a pessoa pensa que é assim: eu só vou fazer uma oração, Deus, eu te aceito, Jesus é meu Salvador, meu Senhor, eu já estou salvo. Não é tão fácil assim. Isso aqui é o começo da caminhada, gente. Quando a gente faz isso, Senhor, né, igual muitos já fizeram aqui, junto com o pastor. O pastor ora junto com a pessoa, ora, Senhor, né, e eu oro pela pessoa: Senhor, escreve o nome dela no livro da vida, ela que está te recebendo como Senhor e Salvador. Esse aqui é o começo da caminhada, gente. Tem gente que acha que acabou aqui, fez aquilo, ela vai morrer, ela pode fazer o que ela quiser, ela pode viver a vida que ela quiser, que ela vai ser salva, não vai. Esse aqui é o começo da caminhada. Você lavou as tuas vestes, mas quando você lava as tuas vestes, você tem que tomar cuidado para não sujar, não tem? E sempre que ela estiver sujando de novo, tem que lavar de novo, não tem? Ou você lava uma vez e não lava nunca mais as tuas roupas. Alguém faz isso aqui? Tem que lavar toda hora? E a gente tem que estar todo dia diante de Jesus Cristo pedindo: Senhor, derrama o teu sangue sobre as nossas vidas. Derrama o teu sangue, porque a gente é pecador, porque a gente é falho. Olha o que Deus fala. Isso aqui é muito sério. Isso aqui, eu preguei lá na igreja do pastor Racegal, o pessoal ficou horrorizado comigo. O pessoal ficou escandalizado quando eu preguei isso na igreja lá. Porque o pastor, ele ficava meio assim comigo, porque eu sempre dava a palavra pancada, né? Aí o pastor falou: pega leve, né? Fala uma coisa mais leve pro pessoal. Aí eu falei: não, pastor, eu vou trazer que o pessoal fala lá mais leve. Eu falei: eu vou falar sobre o Espírito Santo, né? O pessoal vai ficar todo... Mas chegou na hora, gente, Deus só pensou: ele não vai falar isso. Você vai falar aquilo que eu estou mandando você falar. E eu tive que falar, gente. Ou a gente obedece ao homem, ou a gente obedece a Deus. Abra a tua Bíblia lá em Isaías, para terminar. Isaías capítulo 1. A gente começou com Isaías lá no começo, quando a gente falou da águia, não falou? Volta em Isaías, para a gente terminar. Isaías 1. Isaías 1, 11. Deus aqui, ele bate forte aqui. Deus, ele bate bastante forte aqui. Mas porque as coisas de Deus são sérias, gente. Amém? A partir do 11 está escrito assim: de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios, diz o Senhor. Já estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados. Nem me agrado do sangue de bezerros, nem de cordeiros e nem de bodes. O que quer dizer isso? Tem muita gente que faz muita coisa para Deus. Faz jejum, ora muito, mas na hora de obedecer a Deus ela não obedece. Então é sacrifício de todo que a gente faz. Ou ela dá até dízimo, ela dá oferta, ela ajuda na igreja, limpa a igreja, faz um monte de coisa. Mas na hora de obedecer a Deus, ela não obedece. Então Deus está falando isso aqui. É o sacrifício que a pessoa faz. Mas continuando no 12. Quando vindes para comparecer perante mim, quem requereu isso de vossas mãos, que viestes a pisar nos meus atos? Deus está falando assim: vocês não me obedecem, vocês fazem tudo de qualquer jeito. Quem mandou vocês virem aqui na igreja? É isso que Deus está falando. Quem mandou vocês virem aqui? Vocês são desobedientes, não devia nem ter entrado aqui dentro. Olha a dureza que Deus fala. É dura. É duro. Quando eu falei isso, logo a pessoa falou assim: os olhos desse tamanho. Mas é a palavra de Deus que está dizendo, irmão. Isso não é palavra minha, não. Vamos continuar. Não continueis a trazer ofertas vãs. O incenso para mim é abominação. Vamos parar por aqui.
Eu dei a palavra aqui, as irmãs não estavam aqui no dia da oração. Eu estou dando um pequeno estudo, né, na quarta-feira sobre oração. E uma das palavras que eu dei foi assim, que aquele que não ouve a palavra de Deus, até a sua oração é abominação. Aquele que não obedece a Deus, ele vai ajoelhar para querer falar alguma coisa com Deus, Deus ele rejeita na hora. Mas você não me ouve, você não me obedece, você está querendo pedir alguma coisa para mim. O incenso que é oferecido aqui, que está falando, o incenso lá em Apocalipse está dizendo que o incenso são as orações dos santos. Então, se a gente não obedece a Deus, não adianta nem a gente orar, não adianta. Mas vamos continuar. E as luas novas, os sábados, a convocação das assembleias, não posso suportar iniquidade, nem mesmo a reunião solene, nem o culto de vocês eu não aguento. Mas continua, 14, as vossas luas novas, as vossas solenidades, a minha alma as odeia, e já me são pesadas, já estou cansado de as sofrer. Tem lugar que faz um monte de coisa, faz festa, faz congresso disso, faz congresso daquilo, mas o pessoal está tudo em pecado. Eles falam, isso não vale nada para mim. Está cheio de igreja fazendo isso e o pessoal está tudo em pecado, tudo fazendo coisa errada. Deus fala, olha, eu não estou suportando mais você fazer isso para mim. Continua. 15. Por isso, quando estendei as vossas mãos, escondo de vós os meus olhos. Ainda que multipliqueis as vossas orações, por mais que a pessoa fala, ora com Deus, não as ouvirei, porque as vossas mãos estão cheias de sangue. Tem gente que odeia um monte de gente, que tem mágoa, tem ressentimento e quer ficar orando para Deus. Quando Deus olha para essa pessoa, gente, a mão dela é como se estivesse cheia de sangue. É como se ela tivesse acabado de matar alguém. Pessoa que está cheia de ódio, cheia de rancor, cheia de mágoa dentro da igreja, ela vai orar para Deus, Deus olha para a mão dela cheia de sangue. Espiritualmente falando. Deus nem olha para essa pessoa. Olha como que é séria a coisa. A gente vê os lugares aí, tá uma brincadeira, gente. Mas vamos continuar, fala mais. Lavai-vos, é o que eu falei hoje, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos de diante dos meus olhos, cessai de fazer o mal. Cessar de fazer o mal, o que é? Santificar, afastar do pecado. 17. Aprendei a fazer o bem, procurai o que é justo, ajudai o oprimido, quer dizer, ajudar os outros, fazei justiça ao órfão, ajudar os outros, tratai da causa das viúvas, ajudar os outros, amar o próximo. 18, para terminar, vinde então, argui-me, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, sejam negros, eles se tornarão brancos como a neve, e ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a branca lã. Deus está falando, se a gente se voltar para Ele, se a gente abandonar o pecado, se a gente abandonar as coisas ruins, ainda que a nossa vida está podre, cheia de pecado, Deus falou assim, eu vou purificar você inteirinho. Isso é uma maravilha, gente. Deus só quer que a gente se renda a Ele e que a gente obedeça a palavra dEle. E o teu passado pode ter sido mais podre que possa existir na face da terra. Deus falou, vai ficar branco como a neve. Branco como a neve. Tem gente que fala assim, pastor, eu fiz uma coisa, Deus vai, pastor, eu sei. Não está escrito isso aqui. Pode ser negro como a escarlata, Deus falou, vai ficar branco como a neve. Guarda isso no teu coração. Deus é um Deus misericordioso que perdoa, mas Ele perdoa aquele que quer se voltar para Ele, porque aquele que não quer também, Deus fala assim, sai então. Amém? Guarda isso no teu coração. Santificação, se afastar das coisas desse mundo, se afastar do pecado, se voltar para obedecer a palavra de Deus. Amém? Guarda isso. Isso aqui vale a tua salvação, gente. Isso aqui pode, se você guardar isso no teu coração,
e começar a praticar, você pode falar assim, não, você está caminhando para a tua salvação. Se você lutar para praticar isso que você ouviu hoje aqui, você vai caminhar para a tua salvação. Mas você vai falar, não, isso aí não quero, aí eu não posso fazer nada. O recado está dado, Deus já falou. Não são minhas palavras, são palavras de Deus. Deus está falando com vocês. Deus só está usando a minha vida. Ele está falando com cada um de vocês. Ele está falando comigo também. O primeiro que Deus fala é comigo. Porque quando eu estou preparando a pregação, Deus está falando comigo. Porque eu também sou falho. Mas Deus fala comigo, depois Ele fala com vocês. E se a gente obedecer, a gente vai ser transformado por Deus. Amém? Coloque-se de pé. Vamos agradecer ao Senhor por essa palavra. Fecha teus olhos. Vamos pedir para Ele que Ele nos fortaleça, para que Ele possa nos ajudar nessa caminhada. Essa caminhada não é fácil. Essa caminhada é difícil. Jesus falou, tereis aflições neste mundo. Mas Jesus também falou, tende bom ânimo, porque eu venci o mundo, e eu estou junto com vocês. Jesus falou, estarei com vocês até a consumação dos séculos. Então creia que Jesus está de mão dada contigo, andando com você. Deus, Ele tem visto as tuas dificuldades, Deus tem visto as tuas batalhas, Deus tem visto a luta que tem sido, mas Ele está falando para você, eu estou contigo, não temas. Como Ele falou para Moisés, como Ele falou para Josué, Ele falou, não temas. Como Ele falou para o apóstolo João, não temas, porque eu estou contigo. Senhor, meu Deus, nos ajuda, Senhor. Meu Deus, Tu sabes as nossas limitações, Tu sabes, meu Deus, as nossas fraquezas, Tu sabes os nossos pecados, as nossas falhas. Meu Deus, nos ajuda, Senhor, nos ajuda a vencer, meu Deus, os obstáculos das nossas vidas, Senhor. Meu Deus, que hoje, quando nós aprendemos sobre a santificação, Senhor, meu Deus, nos ajuda a santificar nossas vidas. Nos ajuda a nos afastar do pecado, Senhor. Nos ajuda a afastar das coisas maléficas desse mundo, Senhor. De todos os vícios, meu Deus, que esse mundo vem nos trazer. De toda a avareza que esse mundo vem nos trazer. Nos afasta de toda a cobiça, Senhor. Nos afasta de todo ódio, de toda mágoa, de todo ressentimento. Oh, meu Deus, purifica os nossos corações nesta noite, Senhor. Eu peço, purifica o Teu povo, Senhor. Meu Deus, venha estar tocando na vida do Teu povo aqui nesta noite, Senhor. Meu Deus, a minha mão não pode alcançar a todos, meu Deus, mas a Tua mão pode. A Tua mão pode alcançar cada um. Então eu peço, Espírito Santo de Deus, toca nas vidas aqui nesta noite. Oh, meu Deus, vai tocando com a Tua graça e com o Teu poder, Senhor. Vai nos transformando. Meu Deus, como a Tua palavra diz, de glória em glória, Senhor. Vai nos mudando. Vai, meu Deus, nos transformando, Senhor. Meu Deus, temos uma caminhada pela frente. E, meu Deus, nós sabemos que nós cansamos, Senhor. Mas a Tua palavra em Isaías 40 fala, aqueles que esperam no Senhor, eles não se cansam, eles não ficam exaustos, eles permanecem firmes, e eles sobem como águias. Que, meu Deus, nós possamos aprender com a história da águia, Senhor, que para que ela pudesse permanecer, que ela pudesse ter uma vida longa, Senhor, ela sacrificou. Que possamos ter uma vida longa na eternidade contigo, Senhor, tendo uma salvação. Que possamos, Senhor, nesses poucos anos que vivemos nessa terra, venhamos sacrificar para Ti, Jesus.
Meu Deus, Tu mereces todos os sacrifícios que possamos dar a Ti, porque Tu fizeste o maior sacrifício, Senhor. Meu Deus, o Teu sacrifício não foi levar aquela chicotada, Senhor. O Teu sacrifício, Senhor, não foi pregado naquela cruz, não, Senhor. Mas o Teu sacrifício foi se separar do Teu Pai. É isso que o Senhor orou, é isso que o Senhor chorou, é isso que o Senhor derramou gotas de sangue com suor naquele jardim do Getsêmani. O Senhor falou: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mas esse cálice que Jesus dizia não era o cálice da crucificação, não era o cálice do sofrimento na cruz, era o cálice da ira de Deus que ia ser derramada sobre a vida dele, porque ele sabia que ia ser separado do Pai. Ele que tinha vivido até então a eternidade com o Pai, naquele momento ele ia ser separado, ele ia ficar longe, o Pai ia lhe dar as costas. E é isso que mais doeu em Jesus. Então, Senhor, o Senhor fez o maior sacrifício, algo que nós não podemos imaginar, algo que nós não podemos conceber, e que viemos guardar isso no nosso coração, Senhor, e que qualquer sacrifício que possamos fazer para Ti nesta terra, Senhor, vai ser considerado nada aquilo que Tu fizeste por nós. Então eu peço, nos ajuda, Senhor, nos ajuda nessa caminhada, nos ajuda a andar com o Senhor, nos ajuda a fazer a Tua vontade. É isso que nós Te pedimos aqui nesta noite, Senhor. Eu peço, fortalece cada irmão e irmã que está aqui, Senhor. Tu conheces as batalhas de cada um, Senhor. Fortalece de acordo com a necessidade de cada um, ó Pai. E que, meu Deus, cada vida que está aqui, Senhor, possa glorificar e exaltar o Teu nome. É isso que nós Te pedimos nesta noite, e é isso que nós já Te agradecemos, na certeza da vitória, na certeza da Tua bênção. Nós Te agradecemos em nome de Jesus. Amém.